que os apoiadores do Guilherme Boulos, tá ótimo isso. Eis que os apoiadores do Guilherme Boulos se veem revoltados com a Folha de São Paulo mais uma vez. O que aconteceu dessa vez? Diretamente da Folha de São Paulo vem a seguinte matéria: faculdade nega vínculo atual descrito por Boulos ao explicar renda. Escola de Sociologia e Política diz não ter vínculo com o candidato do PSOL desde novembro de 2019. Ele afirma que só não deu mais curso por causa da Covid-19. O que aconteceu? No dia 4 de outubro, Guilherme Boulos, em seu canal oficial no YouTube, fez um vídeo em que o objetivo era basicamente desmistificar certas notícias falsas que são muito comuns a seu respeito. De fato, antes de entender quem era o cara, antes de eu ter sequer visto qual é a cara do maluco, eu sabia do nome dele em conjunção com algumas dessas narrativas que a gente vê comumente sendo usadas na internet, algumas vezes de brincadeira e algumas vezes de forma realmente sincera, como por exemplo a história de que ele invade casas e coisas do tipo, que é uma dos fake news, como ele descreve, que o objetivo daquele vídeo era justamente combater. Uma outra dúvida frequentemente levantada é qual seria a renda do Guilherme Boulos. Ele é descrito, inclusive, pela pessoa que ele lê lá o tweet, né, antes de explicar, da explicação dele. Ele é descrito como um vagabundo que não trabalha, não faz nada, é filhinho de papai. E ele vai lá e explica a sua formação e, talvez até mais importante do que isso, o que ele faz hoje em dia, qual é a sua área de atuação. E ele explica que ele é professor e escritor. Ele dá lá uma longa lista de instituições onde ele deu aulas e também periódicos para os quais ele escreveu. Entre eles a Carta Capital, uma revista com um claro inclinação para a esquerda, a própria Folha de São Paulo, que é agora o órgão de notícias que está, né, aparentemente o atacando. Eu falo aparentemente atacando, aí os caras vão dizer que eu estou passando pano. Eu digo aparentemente porque essa é a interpretação de quem o apoia. Para quem é contra o Boulos, tá lendo vai ler essa matéria, ó, tá vendo? Isso é bom, tem que botar o candidato na parede mesmo. Falou, escreveu, não leu, o pau comeu. Se dizia na minha época, porque eu sou um tiozão do caralho. É por isso que eu digo aparentemente. Mas então, a própria Folha, que agora está o criticando abertamente em várias ocasiões, ele escreveu uma coluna na Folha por 3 anos, escreve na Carta Capital há mais de 4 anos, ele explica no vídeo. E aí vem a fonte da controvérsia. O Boulos fala no vídeo que atualmente, e esse talvez não tenha sido o melhor termo a ser usado, a gente vai debater isso aí já já. Ele fala que atualmente dá aulas na Escola de Sociologia e Política. E a instituição foi e emitiu uma nota dizendo que não existe vínculo atual com o candidato. Nesse momento, eles esclarecem que sim, realmente ele deu 2 cursos lá, cursos curtos, entre maio e julho de 2019 e depois novamente entre outubro e novembro do mesmo ano. A faculdade corroborou o que foi dito pela campanha do candidato, que havia um interesse mútuo entre a instituição e o professor de dar prosseguimento àqueles cursos, mas por causa da sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, isso não pôde ser continuado. O Boulos ainda esclarece que outro motivo paralelo a essa descontinuação, não sei se essa palavra existe, do seu curso, é que também tem a questão do Covid. A Folha foi bem a fundo em todas as instituições mencionadas pelo candidato, e a única que não respondeu ao pedido da Veja de verificação foi a Faculdade de Mauá, considerando que todas as outras instituições que ele menciona realmente se manifestaram e falaram, não, realmente ele deu ou dá aula aqui e tal, ele realmente escreve pra gente, coisa do tipo. Eu imagino que se a faculdade resolver emitir algum tipo de comunicado, muito provavelmente vai continuar corroborando o que o candidato falou, porque até o momento todas as outras corroboraram, com exceção, como eu falei, da Escola de Sociologia e Política. Embora eles não realmente negaram o que o candidato falou. A questão inteira, a meu ver, tem mais a ver com semântica do que... E talvez eu esteja tendo muita boa vontade de candidato. Tenho certeza que nos comentários vão dizer que eu tô passando pano e o caralho. Mas a meu ver é um problema mais de semântica do que de mentira. Se o cara nunca deu aula lá, aí é outra questão, né? Se ele não teve a formação que ele alegava ter, que é uma coisa que a gente já viu no cenário brasileiro repetidamente, ele nunca fez a pós-graduação em Harvard que ele alega ter feito, beleza. Mas ele falou que ele deu aulas nesse curso, mas ele disse que atualmente, algo que dá a entender qualquer pessoa que ouça o termo, que ele é empregado no momento. A campanha do candidato esclareceu que não existiu vínculo empregatício entre Guilherme Boulos e a instituição. Ele trabalha como um microempreendedor, o que é um pouco
curioso, vindo de alguém da esquerda, porque essa galera tipicamente luta muito pelos direitos do trabalhador e que exista um vínculo mais concreto entre o empregador e o empregado, algo que garantiria mais direitos. A galera mais liberal acha que esse empecilho pode limitar as vagas oferecidas e o que vai representar mais desemprego e tal. É uma briga que não vai ter fim nunca, porque as visões entre a esquerda e a direita nessa questão do vínculo empregatício são irreconciliáveis, a meu ver. Mas, como eu falei, é curioso. Quando eu li isso, eu falei assim, mas peraí, um cara de esquerda, eu não sei, eu tenho que admitir que eu tô indo com base em um certo estereótipo. Eu não sei, pessoalmente, não confirmei, se a visão do Boulos é essa, de que não deveria, que as empresas não poderiam estar fazendo esse tipo de coisa, que um vínculo concreto entre o empregador e o empregado é o preferível, mas considerando a sua orientação ideológica, é muito provável que essa é a cartilha que ele siga. Então é curioso, eu tô supondo aqui que ele seja a favor disso, mas aí na sua vida privada / profissional, ele se beneficia dessa categoria. Talvez seja uma exigência da faculdade, eu não sei. Mas é algo que eu achei muito interessante. Me parece uma discrepância entre o discurso e a prática. Enfim, esse não é o ponto do vídeo. A questão é realmente o uso do termo atualmente. O que isso quer dizer? Né? Porque a gente não pode dizer que ele está no momento sendo empregado, assim, empregado ele ainda de qualquer maneira, mas a gente não pode dizer que no momento ele está ministrando essas aulas. A assessoria do pessoal falou o seguinte, olha, atualmente significa isso, ele estava dando a parada, o curso, e aí por causa da candidatura ele não pode dar continuidade. Se não fosse isso, existe interesse mútuo, a relação ainda existe lá, só por causa dessa questão de, digamos, a agenda dele agora não permite. Mas o partido, a posição do partido e a posição do candidato, obviamente, é que ele não mentiu. Ele realmente deu esse curso e existia o interesse, né? A relação ali profissional, digamos, ainda não foi abalada. A faculdade ainda está interessada, ainda estava pelo menos, né? E aí, por causa da candidatura, não foi possível. Só que essa é a visão, obviamente, dos apoiadores do candidato. Os críticos do candidato vão ver isso como, não, ele mentiu então, porque ele não é atualmente professor da faculdade, ele definitivamente não é. Isso faz com que as dúvidas sobre a sua renda, em vez de saciadas, permaneçam. Se ele não está dando aula lá desde novembro, e a gente está quase em novembro de novo, passou quase um ano, é um pouco de forçação de barra dizer que atualmente. O uso do termo foi no mínimo, extremamente descuidado. Porque se ele tivesse incluído a escola de Sociologia e Política no hall de instituições passadas onde ele ministrou aulas, não haveria eu não estaria fazendo esse vídeo, na verdade, porque a Folha não teria o que refutar aí. No final das contas, essa matéria, ela não vai convencer ninguém de nada, eu acho. Porque os apoiadores do Boulos vão ver isso como, tá vendo? O jornal tentou fazer lá o fact-checking pra pegar o cara na mentira e, na verdade, o máximo que eles encontraram é uma pequena discrepância semântica. Porque o que o Boulos falou, que ele deu aulas lá, é verdade. E o atualmente foi apenas, né, ele continuaria, foi inclusive a posição oficial do PSOL. Ele teria continuado dando aulas se não fosse essa questão da candidatura. Já para quem é contra, fica parecendo que ele tentou de alguma forma inflar o currículo e ele não realmente respondeu a questão sobre de onde vem a sua renda, porque, né, a última aula dele foi em novembro do ano passado, tem um ano. Né? Sem contar que quando você fala que você é professor dessa faculdade, o que a maioria das pessoas imagina é que ele deu aula lá por bastante tempo, ele era efetivado no quadro de professores e tal, quando na verdade não, foram cursos menores, mais curtos, oferecidos ali, numa espécie de tipo, se tiver de boa a gente continua, não era realmente um vínculo com a faculdade, então foi isso que a faculdade disse, não existe vínculo atual, definitivamente não atual com o professor. É complicado pra caramba essa situação, cara, porque no final de contas é essa a questão, o Boulos falou a verdade ou mentiu? Quando ele disse que ele atualmente é professor na escola de Sociologia e Política, não exatamente. Ele tem, obviamente, ainda algum tipo de relação com a organização, mas ele não é atualmente professor lá. Você não tá. Quando eu te pergunto como é que você faz dinheiro, e você diz, não, eu dou aulas nessa parada, mas você não dá aula lá desde novembro, você meio que não respondeu a pergunta. É claro que essa não é a única fonte de renda, ele lista várias outras coisas, ele é escritor, escreve para coluna em revistas, ele tem várias outras coisas, né? Os outros institutos que ele falou que deu aula e confirmaram que ele realmente deu aula lá e tudo mais, mas ele acabou dando margem, bastava ele não ter dito esse atualmente, e aí não teria um motivo para criticá-lo. Bastava ele não ter dito esse atualmente. Então, a questão que vai ser debatida agora é, ele falou isso na inocência, considerando que, mano, eu ainda tenho uma boa relação com os caras, só parei agora. Talvez na cabeça dele, olha, eu tô tendo muita boa vontade, talvez na cabeça dele, ele tá dando essa pausa só porque não é mais candidato. Como existe uma boa relação, como a faculdade mesma emitiu a nota dizendo que existia um interesse mútuo, na cabeça dele, ele só deu uma pausa e ele vai voltar caso a candidatura acabe não dando certo. Eu imagino que era isso que ele tava pensando quando ele disse atualmente,
Mas pega mal pra caralho, mano. Você fala que atualmente sou professor da faculdade. A faculdade vem e diz, não, você não tá dando aula... Faz 1 ano que você não dá aula aqui. Não pega muito bem. Então, aí que fica. A questão final é o seguinte. É uma questão de desonestidade... Ou simplesmente o cara, da cabeça dele, ele tá... Eu sou professor lá, mano, só dei uma pausa.